Hoje eu trouxe uma companhia para participar do vídeo comigo, a minha queridíssima esposa, Luciana, tá? E aqui o nosso pequeno, ele vai participar do vídeo também com a gente aqui. E hoje o vídeo é exatamente sobre esse pequeno, né? Como é que é difícil hoje no nosso mundo atual, na nossa vida atual, criar um filho, criar uma criança, cuidar de uma criança. E eu digo como é difícil no sentido aqui de você ter muitos medos de todas as ações que você tem no dia a dia ao criar uma criança, de como elas vão afetar o futuro dela lá na frente. Seja na hora de deixar essa criança assistindo algum vídeo no celular, seja jogando algum videogame, Ou ou baixando algum seja, ou baixando algum aplicativo. aplicativo, ou simplesmente não brincando tanto na rua quanto a gente brincava na nossa época, porque a rua se tornou mais perigosa. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estrategista, a mais um vídeo. Então, dando continuidade aqui no que eu estava falando, na sociedade que a gente vive hoje, no mundo que a gente vive hoje, a gente tem muitos perigos e tentando proteger nossos filhos desses perigos, a gente acaba talvez super protegendo eles. E esse eu acho que é um dos problemas, uma das coisas mais difíceis de ser pai no mundo atual, tá? Além da rotina, né? Criar um filho é cansativo naturalmente, né? Você tem uma criança ali que ela tem muita energia e ela quer gastar essa energia de alguma forma, seja brincando, seja estando junto com você, lhe perguntando mil e uma coisas. Isso todo mundo já sabe que é difícil. Né? É difícil você criar uma criança financeiramente também falando, porque você tem escola, você tem roupa, tem alimentação, tem cuidados com a saúde, tem várias outras coisas, tem passeios. Então, assim, financeiramente falando, é difícil criar um filho. Mas tudo isso todo mundo já sabe. Eu estou falando aqui, meu foco nesse vídeo é comentar mais sobre a dificuldade de criar um filho, se preocupando com o futuro dele e como a gente vai influenciar na personalidade dessa criança lá na frente. Entendeu? E aí, pensando nisso, a gente teve uma conversa já falando um pouco sobre isso, né? Foi até ontem à noite, a gente conversou bastante. Sempre a gente conversa muito no nosso relacionamento em relação a tudo e a todos, principalmente o que envolve essa pessoinha aqui. Porque tudo que a gente faz, Vai querendo impactar ou ele. não, consequentemente respinga nele. Então, a gente tem muito isso de conversar os próximos passos, analisar direitinho o que a gente deve fazer, o que não deve, justo para não afetar esse pequenininho. Até mesmo como a gente acaba agindo em determinadas situações, né? Eu sou muito reativo, né? Então às vezes ele faz alguma coisa, eu já vou brigando, já vou colocando de castigo, e ela é menos reativa. Então ela às vezes pensa muito mais antes de simplesmente agir naquela situação, para não acabar colocando ele de castigo ou explodindo com ele por uma coisa que talvez não fosse necessária. Eu já sou muito mais explosivo nessas horas. E isso é meio que comum entre um casal, né? Normalmente a mulher ela é muito mais amorosa, muito atenciosa, ela pensa mais antes de agir e o homem é muito mais explosivo na hora de reagir a alguma coisa que a criança fez, ou derrubou, quebrou, alguma coisa. Não é nem de ser mais emotiva, vamos dizer assim. É mais de eu me regular e perguntar assim: o que minha criança interior acharia disso? Da forma como você está É, reagindo àquela situação. o que seria bom eu reagir dessa forma? Minha criança interior não ia ser machucada, magoada? Eu ia gostar da forma que eu ia falar? Então, se não, eu tento contornar uma forma mais simples, que a pessoa entenda, que a criança entenda, e que se torne mais leve, mas que leve a criança ao ponto que eu quero. Perfeito. E aí, pensando nisso, a gente não está também falando de você deixar o seu filho fazer o que Não quiser, faça isso. né? Por exemplo, agora. A Não gente não está faça isso. falando de deixar o seu filho fazer o que ele quiser, né? Porque, querendo ou não, você tem que dar limites ao seu filho, à sua criança, porque crianças não sabem o que é perigoso para elas mesmas. Então, assim, às vezes você permitir coisas demais, você vai estar dando uma liberdade perigosa para o seu filho. Então, Mimando. mimando o seu filho. Então, assim, é saber ter limite, mas dentro de uma. Como eu posso dizer aqui? Uma De- linha Isso, tênue. tem uma linha tênue. Você tem que saber andar nessa linha de uma forma que não prejudique, você acabe sendo um assustador para o seu filho, né? Porque você, vou pegar um cinto e vou te bater, né? Não, não seguir para esse caminho, mas também saber se impor. Você é pai,
né? Você pode ser o amigo em alguns momentos, mas você é pai e mãe dessa criança, então ele tem que entender isso, que quem comanda dentro de casa é o papai, é a mamãe, entendeu? A criança tem que entender que existe uma hierarquia dentro de casa e isso é importante, né? Uma hierarquia de comando. Tem alguém acima dele que vai ter a palavra final e ele tem que obedecer. Porque se você deixar a criança achar que ela está no comando da casa, lá na frente, na adolescência dessa criança, talvez você comece a sofrer muitas consequências por esse nível de liberdade. Talvez chegue num ponto que a criança vai querer bater em você porque ela acha que ela tem autoridade para isso dentro de casa. A gente vê vários vídeos na internet por aí assim que de filhos que dão tapa no rosto da mãe, que às vezes dá murro e às vezes a mãe não sabe nem como lidar com aquela agressão perante ao público. Porque ela nunca agrediu aquela criança antes. Né? Exatamente, não botou autoridade suficiente para a criança limitar. E eu não tô falando aqui que a agressão é você mostrar sua Não, autoridade, de tá? forma A gente tá falando nenhuma. que se você não se impõe, não mostra essa autoridade de alguma maneira, a criança vai achar que ela é a autoridade. Não, e não pode de forma nenhuma deixar uma criança transpor sua autoridade. Você vai passar a rua e tem um carro e se você falar assim, não vai, e a criança teimar, pode acontecer uma fatalidade muito grave. Então é questão de obediência E e segurança. autoridade, E segurança. Porque, querendo ou não, uma criança é uma criança. Não vai saber o que é errado, o que é certo, o que Exatamente. deve fazer. Se passa a mão num cachorro na rua, se ele morder, geralmente é um cachorrinho normal. Mas você nunca vai saber qual é a atitude do cachorro perante o carinho da criança. E aí, a gente falando disso também, a gente já entra num outro ponto que é a liberdade de consumir determinadas coisas, né? Seja na hora de consumir um conteúdo na internet, seja na hora de conversar sobre determinados assuntos. Existe, eu acho pra mim, pra gente, existe idade para consumir determinados conteúdos. Logo, a gente filtra muito o que ele pode e o que ele não pode consumir, seja na internet, seja de jogo, coisas assim, tá? A gente não é extremista nesse ponto, porque, por exemplo, eu deixo ele jogar GTA e a mãe dele também deixa ele jogar GTA, que é um jogo super agressivo e, querendo ou não, é um jogo mais adulto. Mas, na hora de ele consumir determinados conteúdos na internet, a gente filtra muito, porque a gente sabe que se ele jogar Roblox, ele aprender a jogar Roblox, ele pode começar a ter acesso a conteúdos que não são para a idade dele de forma alguma e ter acesso a pessoas que vão estar com muita má intenção perante a idade dele. E há conteúdo bem pesado no Roblox. Tem conteúdo mais 18, enfim, tem conteúdo bem sangrentos, violentos demais. Então a gente acaba poupando ele de Determinados produtos. aplicativos e tal, joguinhos no telefone. Porque não vai acrescentar nada na vida da criança. Não vai. Ah, meu filho não joga Roblox. Não é isso. Não joga Roblox por causa desses conteúdos. Isso, não é por conta do jogo, é por conta do Não, que ele pode encontrar exatamente. ali dentro do jogo, né? Então, Não é assim, por conta do aplicativo, é das salas que tem dentro desse aplicativo. isso. Tanto que a gente falou, ele joga GTA porque eu jogo GTA e ele tá me vendo jogar GTA, logo eu não ia privar ele de ter a experiência de jogar isso hoje, tá? Mas talvez se ele fosse mais novo, eu evitaria jogar GTA na frente dele por conta do conteúdo que tem dentro do jogo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que saber os momentos certos, às vezes, de a gente apresentar parte do mundo para essa criança. E sim, a gente está mantendo essa criança dentro de uma caverna, de certa forma, porque o restante do mundo, fora dessa caverna, ainda não é propício para ele explorar. Ele vai explorando isso aos poucos. Então, quando ele sair da caverna, talvez ele vá para o jardim. Né, vamos dizer em etapas. Depois do jardim, talvez ele vá explorar uma floresta. Depois da floresta, é que ele vai explorar uma cidade e assim por diante. A gente vai ensinando sobre o mundo para ele, né, e os perigos do mundo, mas a passos largos, né? Ou seja, a gente não vai deixando ele correr livre, entendeu? Acho que você concorda bem com isso, que a gente tenta fazer isso todos os dias, né? Sim, sim, com certeza. Porque, querendo ou não, ele vai completar agora 6 aninhos. Então, tem muita coisa ainda do mundo para se descobrir. Então, agora a gente tem a nossa Kira, que foi falado em outro vídeo, O cachorrinho que nossa apareceu. cachorrinha. E aí é um mundo novo com uma raça de grande porte, que ela é um husky siberiano. Noah, para com a moeda, por favor. Ela é um husky siberiano, então acaba tendo algumas forças e brincadeiras a mais, que é um mundo novo pra ele também. Porque, querendo ou não, a gente tinha outros bichinhos de estimação, que era um gatinho, De era um menor porte, cachorro né? de pequeno porte, que é a Puca. Pois é. Então, o carinho de um cachorro de grande porte
é muito diferente de um cachorro de pequeno porte. Isso. E aí, dentro disso também, a gente tá ensinando ele a ter autoridade perante a Kira, porque ela é um cachorro de grande porte. Logo, quando ela é filhote ainda, ela já é grande, mas ela vai crescer muito mais. Pensando nisso, ele também tem que ter uma autoridade sobre ela para que ela não avance ou tenha uma brincadeira muito pesada com ele. Então a gente já ensina isso para ela, que nós temos autoridade sobre ela, e ele tem que ter alguma autoridade sobre ela também, porque se a gente não ensinar isso para ele, só for brincadeira com ela, pode chegar um momento que ela pode machucar ele também, entendeu? Até com as nossas brincadeiras com ela é de uma forma e ela já age diferente com ele. É uma Uhum. brincadeira mais calma, mais doce, mais de carinho, de correr, de pegar bolinha, de trazer, Uhum. de correr atrás dele ou ele correr atrás É dela. uma coisa que a gente não permite de jeito nenhum é morder, né? Então, É, tipo, deixar ela morder à vontade, a gente não deixa, não permite, a gente cortou logo no começo e a gente tá estudando muito, procurando muito coisa pra ensinar ela, pra poder aprender a ensinar ela coisas corretas, né? Porque, querendo ou não, é um bicho. E aí a gente entra num ponto aqui que muitas pessoas hoje que têm um animal cuida como se fosse um filho. E aí você cuidar de um cachorro como se ele fosse filho, ele pode ir lá na frente achar que ele manda em tudo, que ele é dono de tudo e que você não tem direito a nada dele. Tipo, você vai pegar a ração, ele avança em você. Você vai fazer um carinho em um lugar que ele não gosta, ele avança em você. não, às vezes chega visita e acaba Ele avançando na visita. é, Então, assim, porque é o território dele, né? Então, sim. animais são extremamente territorialistas. Logo, se você der essa liberdade muito grande pra ele, ele vai se tornar ainda mais territorialista. E a gente tem que mostrar isso pro Noan. Porque ele tem que entender que se ele der muita liberdade, a Kira lá na frente pode ser agressiva com ele, porque ele tá mexendo em uma coisa que ela considera dela, né? Tipo, Exatamente. ele vai pegar a ração e ela vai avançar nele. Ela não dá um rosnado quando a gente tira a ração dela. Porque a gente foi ensinando isso pra ela desde cedo, entendeu? E ela é muito tranquila, ela é muito docinho ainda, porque ela tem 3 meses. É bem novinha. Bem novinha ainda. Tem muito ainda a aprender, mas ainda ela tem muita energia de filhote. Então a energia de filhote é corre, pega, morde e brinca e joga e se joga no chão. Então, querendo ou não, a gente tem que meio que ir moldando ela como um barro pra gente ter um cachorro dócil com crianças, porque é um plano nosso ter mais filhos. E tem Então, mais cachorros e também. ter mais cachorros, mais bichos, mais crianças. Então, querendo ou não, a gente quer essa socialização bem tranquila. Isso. A gente sai um pouco do foco aqui do vídeo que era mais falar dos filhos, porque tudo isso engloba família, né? Casa. Quando a gente fala de bicho, quando a gente fala de filho, a gente engloba todo um convívio entre todo mundo que tá ali na casa, né? E aí, pensando nisso, em tudo que a gente falou do que a gente vem fazendo, das coisas que a gente acha interessante, né, para a criação de um filho, e sobre as dificuldades em si de criar um filho na sociedade atual. Mas, além disso, que outro conselho você daria, talvez para quem não tem um filho ainda e vai pretende ter, para quem já tem filhos pequenos, tá? A gente está falando de criança aqui até os seus 6, 7 anos, e para quem vai ter mais filhos, que conselhos você daria assim como mãe? Já? Pra criar, de criar. Pela criação, sobre a criação, o que você falaria assim, tipo, cara, é muito importante talvez você acrescentar isso aqui, que é uma coisa que eu quero acrescentar mais, ou eu. Eu acho conversa. Conversa, não importa a idade. De bebezinho eu já conversava com ele já entendia. Sempre nas vacinas eu falava, olha, não minta pra criança, não minta. Nesse período de idade, que é uns 5, 6 anos, já começa os porquês. Por que o céu azul? Por que eu tenho testículos? Por que a mamãe não tem? Uhum. Porque o Tem muito papai tem porquê. certos pelos e eu não tenho. Porque você tem o cabelo curto, mamãe, e as outras meninas não têm. Exatamente. Então, assim, você conversar, saber explicar com a criança, saber explicar de uma maneira que ela entenda, né? É muito importante já desde cedo para ela saber que ela tem liberdade para conversar com você e contar a verdade, né? Porque E se na, você é uma pessoa que mente também, ela não vai. e na nossa criação, certas coisas foram explicadas pra gente de forma errada. Não só de forma errada ou não foram explicadas. Não, isso não é coisa para você saber. É coisa de adulto. Isso. Cara, quando eu falo que não dá pra explicar pra ele que é coisa de adulto, que isso acontece às vezes, é porque é uma coisa tão complexa Que a que gente não não, consegue não teria como eu explicar. explicar de uma maneira que ele entenderia, sabe? Aí eu tento fazer uma explicação simples e aí falo, não, mas aí pra você entender melhor só quando você for adulto. Tipo, agora teve as eleições pra prefeito, né? E ele foi perguntar o que é voto. Aí eu falei, voto é quando você escolhe um número pra poder eleger alguém pra comandar a cidade. Isso foi a explicação que eu dei.
Mas aí eu falei, pra você entender mais sobre isso, você vai crescer um pouco mais, você vai entender mais. Mas ele ainda ficou com a dúvida atrás da orelha, ainda ficou perguntando. Várias vezes o que, que a gente foi fazer, o que, que a gente foi fazer na hora da votação e tal. Ele não entendeu ainda aquilo ali, porque realmente é complicado demais um assunto que não tem como explicar pra uma criança o que, que é o voto, Exatamente. né? Então, assim, vai chegar esses momentos, mas você tenta explicar de uma maneira que talvez ele consiga pelo menos compreender o básico, sabe? Então a conversa é muito importante. Com paciência. Paciência, muita paciência, em vários momentos Paciência. é muito Muito necessário. amor e empatia. Se coloque no lugar da criança. Eu acho que também tempo e adaptabilidade. Eu não vou falar essa palavra certa. Adaptabilidade. Acho que tá certo agora. Adaptabilidade de tempo. Como assim? Às vezes você quer fazer um exercício físico, isso que aconteceu esses dias, e o exercício físico é o que você está fazendo para adulto. Como é que você pode incluir uma criança nisso? Adapta o seu treino daquele dia para ele brincar com você durante o treino. Então adapta o seu tempo para ele passar mais tempo com você. E sempre tenta dispor de algum tempo para ele. Isso é difícil, tá? Porque eu sei, você tem trabalho, você tem seus compromissos, você tem as Chega em coisas que casa você quer fazer, tem um cansado. cansaço e tal. Mas, cara, tenta adaptar um pouco do seu tempo para incluir ele. A minha forma de adaptar o tempo para ele, ou é junto comigo nos exercícios, alguma coisa que eu tô voltando a fazer agora, ou jogar com ele algum jogo. Então eu tento baixar algum jogo para poder jogar com ele. Eu, no meu trabalho, ele passa o dia todinho jogando comigo ou desenhando num papel, que eu sou tatuadora. Então, eu dou um papel, uma caneta pra ele, ele fica no estúdio junto comigo desenhando, pintando, colo decalques dos clientes nele, que, como é temporário, o decalque sai com água e sabão, Uhum. então ele se diverte lá também e acaba passando um tempinho junto comigo, aí um tempinho vai pra ele, e assim vai. Isso, a gente tem que saber assim, saber andar junto com o nosso tempo e incluindo ele em vários momentos, mesmo que às vezes não pareça que daria para incluir, sabe? Às vezes você tem que pensar em formas de incluir ele em momentos que você sabe que é mais adulto, né? Então, assim, tempo. Ele precisa de muito tempo seu. E uma coisa que eu acho muito importante também é as pessoas instalarem um pilar. Hum, Você ser um pilar pro seu filho. sim, Tipo, pra mim, eu sou um pilar emocional dele. isso, E você é um pilar de segurança. isso. Quando ele tá com medo de alguma coisa, ele corre pra você. É. Quando ele tá chateado ou quer falar alguma coisa de emoção, ele corre pra mim. Isso, nós somos dois pilares diferentes e isso é importante, né? Tanto que quando eu falo alguma coisa com ele, é a palavra final, exatamente porque tem essa coisa da segurança, da ordem, né, que vem junto. E pra ela é mais emocional, logo é o carinho, o afeto, né, toda aquela coisa que ele Eu te sente, entendo, filho. Eu tô a aqui. Você conversa, não tá né? sozinho. E assim a gente vai indo. Isso é muito importante de colocar dentro da relação que você tem com seu filho. Acho que isso é um pouco, né? Tem muito mais coisas que a gente Muito mais. poderia falar, mas isso é um pouco do que da nossa experiência como pais aqui que eu queria passar pra vocês. E espero que esse vídeo aqui ajude vocês de alguma maneira, tá? E se você achou esse vídeo interessante, deixa aí nos comentários, me diz o que que você achou de tudo isso aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu acho que é isso, né? Ah, foi um prazer participar do vídeo. Primeira vez. Pois é. Então, até a próxima, estrategista. Tchau. Tchau. Pra mim também. Vem dar tchau. Tchau.